Boa tarde, prefeita. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a toda a população de Jorge Teixeira e região. Prefeita, deixa eu dar uma boa tarde também aqui para a vereadora Eranides. Vereadora, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde à população de Jorge Teixeira e todos os meus amigos, em especial, né, o Gordinho, o Renato que está me ouvindo e todos aqueles que estão me ouvindo e que sempre convivem comigo, Hamilton. Muito bem. Deixa eu começar aqui com a prefeita Cida, depois eu passo aqui para a vereadora, falar com a vereadora Eranides. Prefeita, muito tem se falado com relação à cidade de governador Jorge Teixeira, as reclamações de que os problemas domésticos não estão sendo resolvidos pela sua administração. Apesar de que muitas obras estão em andamento ali no município, mas o dever de casa a senhora não estaria fazendo. Entre as reclamações está justamente com relação ao transporte escolar. Como é que está essa questão do transporte escolar ali na região de Colina Verde? Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para esclarecer esta situação, porque tivemos a semana passada aí uma notícia através dos sites de notícias ali de governador Jorge Teixeira. Eu sempre me pauto ali pelos sites para trazer informações para a população do estado e da região, com relação à apreensão de ônibus de uma empresa que faz o transporte escolar ali naquele município. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para a população de governador Jorge Teixeira essa situação. Hamilton, hoje eu vim exclusivamente aqui para falar da educação no nosso município. Veja bem, sobre a questão do transporte escolar, início do ano, se tinha uma coisa da nossa preocupação, é licitar o transporte escolar, né? Respeitar o TAC, como a gente tinha um comprometimento, né? Para poder as nossas aulas iniciar no momento certo. Mesmo porque os nossos alunos já tinham tido prejuízo no ano anterior, que todos sabemos disso. Então, veja bem, nós fizemos um pregão eletrônico, né? Obedecendo o TAC, onde apareceu uma empresa, né? Que ganhou licitação. E essa empresa, Milton, assumiu, né? O transporte de Jorge Teixeira. Até então, foi feita uma vistoria pela Polícia Militar, Detran e a comissão da Prefeitura. Até então, os ônibus estavam ok para se trabalhar. Mesmo assim, no dia a dia, com aquela situação de muita chuva, ponte, também houve também, né, a questão de paralisação devido a muita chuva, caída de ponte. Mas isso não justifica, porque até então, a empresa que pegou o compromisso, que a prefeitura tem um contrato, ela não obedeceu o contrato. Ela simplesmente, eu acho que por falta de manutenção, eu acredito, os ônibus estavam quebrando e com isso veio o transtorno. Agora, mas prefeita, mesmo assim, deixa eu interromper a senhora aqui um pouquinho, porque não dá para entender o seguinte, como é que aqueles ônibus conseguiram passar na vistoria? Porque pelas fotos que eu vi dos ônibus, pelo amor de Deus, aqui não tem condições de nada, absolutamente nada. Como é que aqueles ônibus conseguiram passar na vistoria e a senhora contratou aquela empresa ali? Porque a senhora poderia aí ter desclassificado logo aquela empresa quando se fez as vistorias. Ou não foi feita vistoria para contratar a empresa? Foi feita a vistoria, Como é que passou? mas até então, essa culpa não é minha, né? Então, mas quem é que faz a vistoria? Não é a prefeitura? Prefeitura, foi o Detran e a Polícia Militar. Então foram feitos até o momento... Aí depois a polícia mesmo vai prender os ônibus. Aí não dá pra... A Polícia Militar também fez a vistoria. E como é que a Polícia Militar não viu, em princípio, a situação desses ônibus? Aí é outra questão que tem que ser bastante esclarecida. Porque depois a própria Polícia Militar é quem fez a apreensão desses ônibus. Se a própria polícia fez aí, né? O comandante da polícia aqui, é bom a senhora falar isso aqui, tá gravado, né? O comandante da Polícia Militar precisa esclarecer como é que esses ônibus passaram na vistoria. E depois, solicitado por vereadores da CPI, esses ônibus foram apreendidos. Então tem alguma coisa errada. Veja bem, deixa eu explicar. Até então, como eu disse, quanto à questão da vistoria, isso não é comigo, né? Justamente, okay, então a senhora já eu esclareceu. contratei e já fiz. Agora, quanto à questão dos ônibus, tá tendo dificuldade de trafegar, carregar os alunos, eu quero dizer que a prefeitura não ficou acomodada, não. A prefeitura tomou providência, né? Houve notificações do nosso jurídico, mais notificações, também houve multa, né? Nós cobramos multa também pela não estava atendendo o contrato. Porque para você rescindir um contrato, não é assim simplesmente você rescindir porque rescindir, não. Você tem que tomar as providências e a prefeitura foi tomada. Então, diante de muitas reclamações dos pais e o nosso conhecimento, nós mandamos a comissão da prefeitura verificar uma semana em loco os ônibus. A nossa comissão, diante de um relatório, né, do nosso mecânico, apresentou o gabinete e a função
o Hamilton, de mandar prender os ônibus, não foi da polícia, foi a pedido de mim como prefeita, da secretária de Educação. Porque até então, até você ter dados concretos de realmente que a empresa não tinha condições de trafegar, nós cumprimos nosso papel. Quem pediu a apreensão dos ônibus foi a prefeitura, né? Então foi nós, mas, prefeita, no Poder Executivo. O que eu coloco é o seguinte, que esses ônibus não eram nem para estar rodando. Se tivesse sido feita a vistoria, como era para ser feito. Não era nem para estar rodando, porque segundo consta no relatório já prévio, que eu tenho conhecimento, é que os ônibus não têm freio, a documentação estava atrasada, faltando peça nos ônibus, então, cinto de segurança também não tinha, então vários itens não tinham nesses ônibus. O que eu disse para você, Milton, nesse intervalo desse tempo, deve que faltou manutenção, né? Então, o que é que a administração imediata nós tomamos a providência? Nós suspendemos, essa semana já, né? Suspendemos o transporte e já imediato nós comunicamos o Ministério Público, nós comunicamos a Polícia Militar, né? O Detran. E o que nós fizemos? Nós já abrimos o processo para contratar, né, uma empresa emergencial. E já abrir novamente a licitação, porque na verdade não tem condições, né, de continuar com essa empresa. Então, Hamilton, eu quero deixar claro que a providência da prefeita, dos vereadores, nós tomamos, né? Então, a questão de mandar recolher os carros foi ação da prefeitura, diante do relatório não foi, que nós... Quer dizer que não foi os vereadores que prenderam, porque o que saiu na imprensa de Jorge Teixeira é que os vereadores que compõem a CPI foram quem pediram a prisão desses ônibus. Solicitaram a Polícia Militar para prender esses ônibus. Hamilton, os vereadores que fizeram a CPI também estavam verificando, né, acompanhando, só que nós também, a gente já estava na frente. Você está entendendo? Eles também estavam fazendo o papel deles. Mas eu quero deixar claro que quem pediu a apreensão, quem tomou as providências, quem protocolou no Ministério Público foi a Prefeitura, primeiramente. Então, essa ação imediata a administração tomou. Então, quanto a isso, eu quero dizer à população de Jorge Teixeira, a todos os pais, que nós suspendemos o transporte escolar essa semana. Sexta-feira, Milton, vou estar aqui voltando, ou o secretário dando satisfação novamente, para que dia que volta as aulas, para as pessoas ficarem sabendo. Eu estou falando do terceirizado. Do transporte próprio, Milton, não tem problema, está caminhando correto, né? Prefeita. Então, é isso que eu vim aqui dar satisfação para toda a população de Jorge Teixeira, que o nosso papel nós fizemos, né? Então, com o jurídico, então as medidas foi tomada. Então é isso que eu quero dizer, que em nenhum momento a prefeitura, a prefeita, ficou omisso nessa situação. Muito bem, agora são 12 horas e 34 minutos, tem alguém me ligando aqui? Se tiver me ouvindo, pelo amor de Deus, me ligue não, porque eu tô no horário, tô no programa, não posso atender telefone. Pelo amor de Deus, só se for minha mulher, eu vou pro comercial aqui e vou falar com ela, mas outra pessoa pode ser o Papa, que eu não vou atender. 12 mais 34. Prefeito, outra coisa que se contesta é justamente o valor desse contrato. Segundo aí as informações, o valor do contrato seria no governo passado, quase chegando a 1 milhão, e agora está 1 milhão, quase 1 milhão e 700 do transporte escolar. E a CPI vai mostrar um relatório, já acredito que esta semana. A senhora tem medo desse relatório da CPI? Teme alguma coisa ou não? Com relação ao transporte escolar? Nenhum momento, Milton. Estou muito tranquila, porque foi feito um levantamento. Eu quero dizer claro que quando eu assumi o mandato, Milton, eu já peguei um aditivo da gestão anterior que os valores já estavam desgastados, já estava ultrapassado. Ano passado, eu fiz também a nova licitação, houve deserto, né, e não teve como a gente fazer a contratação. O que é que eu fiz? Voltei a firmar o aditivo novamente. Esse ano, nós fizemos a licitação. Por quê? Porque o valor estava ultrapassado, né? Então, o valor está dentro do valor limitado, devido também o ano dos carros também, que isso influi muito, não é verdade? Mesmo que esses carros estão danificados, mas que vale é o ano dessas quilometragens. Então, quanto a isso, amigo, eu tô tranquila. O valor da quilometragem está dentro do pago, da média que é paga dentro da no média. Estado? Pelo contrário, como apareceu essa mesma empresa, quando eu fui contratá-la, que não queria que os nossos alunos tivessem mais prejuízo, confiante que se ia fazer, eles até baixaram o preço, porque como ficou sozinha, né, colocou um preço mais alto, entramos em consenso para que voltasse o preço mais baixo, eles entraram em acordo e assim homologuei o processo. Muito bem, olha, o cidadão, eu não sei se o nome dele é esse mesmo que está aqui no meu computador, acaba de chegar essa informação, colocou aqui uma denúncia que é grave. Se o senhor tem essa denúncia, né, colocou o nome de Arnaldo.
Diz que é lá do governador Jorge Teixeira. Tá chegando várias perguntas aqui com relação à empresa. Eu não vou colocar isso aqui no ar, viu, seu Arnaldo, sei lá quem é, se é o nome realmente verdadeiro do senhor, é esse mesmo. Falando aqui que fulano ou Beltrano ganha isso ou aquilo da empresa. Então, se o senhor tem essa informação, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores está lá para tomar as providências. Não adianta o senhor mandar isso aqui para mim, que eu não vou ler isso aqui no ar, né? Comprometendo ninguém, fazendo acusações que eu não teria como provar, e nem o senhor também. Se o senhor tem, manda os documentos para mim aqui, né? Como é que o senhor sabe que fulano ou Beltrano está pegando propina? E nós vamos denunciar aqui, né? Ou vamos encaminhar direto para o Ministério Público. É brincadeira. Faz uma denúncia. A senhora está vendo aqui, prefeito, aqui? Uhum. A senhora está vendo aqui. O cara coloca aqui que fulano Beltrano está pegando dinheiro da empresa para isso ou para aquilo. Isso não é coisa de se falar se você não tem aí, né? Se você vai divulgar o nome de uma pessoa, ou de pessoas, se você não tem prova que ela está cometendo esse tipo de ato, tipo de delito. 12h37. A senhora me falava também que a prefeitura adquiriu 3 ônibus agora... Sim. Conseguiu 3 ônibus? Hamilton, antes de eu questionar... A senhora quer falar ainda do transporte ainda? Sim, não, eu quero falar em outro assunto. Antes, Hamilton, hoje eu vim para falar especial na educação, só da educação, que é a crise que se encontra no município. Eu quero dizer aqui... A senhora está vendo aqui a denúncia do cidadão, né? Estou vendo. Não sei se o nome dele é esse mesmo, tá aqui, ó. Estou vendo. Tá no computador, eu quero dizer aqui, Hamilton, quanto à questão da crise também, que eu herdei no município de Jorge Teixeira, porque eu quero dizer, não é a prefeita Cida, poderia ser qualquer outro prefeito. Hoje, se falando da educação de Jorge Teixeira, quando eu assumi o mandato, imediato já recebi uma visita do sindicato, Hamilton, reivindicando muitas coisas, que é o direito deles, né? Onde houve aquela greve, onde o município não teve condições de fazer, e eu assumi o compromisso com o sindicato. Agora são 12h38, a prefeita está tomando uma aguinha, por isso que ela parou. Assumi um compromisso, e isso, para se cumprir, Hamilton, eu tive que assumir no início do ano a questão do piso nacional, né? Nós fizemos esse compromisso e nós cumprimos isso aí. É claro que já protocolaram outras reivindicações, direitos, tem vários direitos, só que o que eu quero dizer aqui, Hamilton, que o município de Jorge Teixeira não suporta as reivindicações que vem sendo feito, outros tipos de reivindicação. Mas quanto, eu quero dizer à população de Jorge Teixeira, os pais, que hoje a realidade do nosso município, Hamilton, a folha de pagamento hoje está alta no nosso município e reflete na educação. O que ocorre, Hamilton, o que eu quero falar aqui, Hamilton, das gratificações fora do piso nacional que os professores têm, aprovado por lei anos anteriores, onde o município de Jorge Teixeira, eles tinham dinheiro, a educação tinha dinheiro, mesmo porque, Hamilton, meu esposo, quando foi prefeito, eu lembro que dava, além de pagar tudo, dava-se abono, porque sobrava. Hoje a realidade de Jorge Teixeira é outra. O que acontece hoje? Hoje nós temos muitos professores e pouco aluno. Hoje os alunos do município de Jorge Teixeira não chegam a 900 alunos. E dinheiro na área da educação requer aluno na sala de aula, né? Então a dificuldade hoje da educação de Jorge Teixeira, onde se fala, Milton, até eu fico muito triste, de greve se eu não pagar as gratificações. A senhora está trabalhando sobre ameaça ali, que já existe a ameaça de greve. Exatamente. O sindicato já disse que se não for cumprido o que eles querem, vão partir para a greve. Exatamente. Então eu quero dizer a todos os pais de Jorge Teixeira que acontece que eu tive no Tribunal de Contas, antes de mandar esse projeto de lei que eu protocolei ontem na Câmara, mesmo com essa ameaça, Milton, eu não posso deixar de ser uma pessoa responsável. Existe uma lei de responsabilidade fiscal e as penalidades da lei. Então, eu quero dizer que essas gratificações, Hamilton, eu estou suspendendo elas com prazo de 6 meses, onde que gratificação não é salário, é uma ajuda para o professor, mas acontece que essas gratificações é dada quando se tem, com o município se tem. E hoje não tem o recurso para que eu possa dar para os professores. Então, só que, quando se trata de tirar o dinheiro do bolso das pessoas, é complicado, eu sei. Mas acontece que o município de Jorge Teixeira não suporta essas gratificações. Então, Hamilton, o que é que eu quero? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Gostaria que o sindicato, os professores, né, os pais, ajudassem a administração, porque não vai resolver fazer greve. Porque onde vai tirar recurso onde não tem? Agora eu te falo, qual o trabalho da prefeita Cida em prol de melhorar a receita desse município?
Porque é por isso que eu peço a ajuda deles, para que nós possamos voltar o aluno para a sala de aula, melhorar a qualidade de ensino, Hamilton, que hoje é de 8 a 10 alunos para o professor, né? Que nós temos bons funcionários na educação, né? Então eu gostaria que ele nos ajudasse a buscar forma de nós podermos, né, voltar a arrecadar novamente para que nós possamos dar essas gratificações. Eu quero dizer aqui, Hamilton, que o trabalho que eu estou fazendo como prefeita, aqui, Hamilton, nós estamos tomando algumas providências para restabelecer as condições financeiras para que possa ser mantidas as gratificações. Dentre dessas providências, né, destaca o convênio que nós estamos fazendo, firmado junto ao cartório de protestos de Jaru, além das proposituras, né, de mais de 200 execuções fiscais de contribuintes que estão em cerca de 5 anos parada, né, que não foi cobrada pelo ex-prefeito e hoje reflete na administração atual. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo para trazer o recurso para o município, para que nós possamos melhorar as gratificações é esse. Outra coisa, Milton, eu quero dizer aqui que para que nós possamos melhorar a receita do Fundeb, para que nós possamos retornar essa gratificação para os professores, eu consegui lá em Brasília uma escola de 12 salas de aula, ordem de 3.534.000, hoje já abriu o processo para construir uma escola municipal, onde vai resgatar os nossos alunos que hoje estão no estado, uma escola de boa qualidade, né, de grande conforto, onde com certeza a gente trazendo esses alunos para a sala de aula, vai poder voltar o recurso nos cofres públicos do município, para que nós possamos voltar às gratificações. Também em Colina Verde, a escola também, Hamilton, ordem de 3.534.000, onde os alunos do município inclusive eles estudam lá, né, na escola estadual. Inclusive, não sei se é 2011, 2012, foi tirado dos 72 alunos e voltado para a escola estadual. Então, esse trabalho, essa dificuldade que eu estou tendo, né, estou sofrendo muito, apoiando muito, deveria ter se planejado para que hoje a educação de Jorge Teixeira não estivesse nessa situação. Mas agora, Milton, eu tenho certeza para você que o trabalho que eu estou fazendo diante de resgatar os nossos alunos vai ser muito bom, não agora no momento, mas para o próximo prefeito que assumir novamente, vai poder trabalhar mais com tranquilidade, porque o trabalho de resgatar os alunos, né, nós estamos fazendo. A prefeita está fazendo. Outra coisa, a mobília das escolas, Milton. A última cadeira que foi comprada foi em 2003. Nós estamos com 1.600 2003? 2003 com uma esposa. A última vez que compraram alguma coisa para a educação lá. Exatamente. Então, com 1 ano e 5 meses, com todos esses quase 15 milhões de recursos que nós conseguimos para o município, onde que eu quero diferenciar recurso federal investimento e recurso próprio da manutenção, é outra situação. Então, nós conseguimos no FNDE, a prefeitura, você pode ir lá ver, está até no teto de cadeira, nós estamos entregando, trocando todas as mobílias, cadeiras novas, mesas novas para a educação, para melhoria. Então, por um lado, eu fico muito feliz, Hamilton, 1 ano e 5 meses, né, eu ter conseguido tanto avanço na educação. Também cadastrei 8 ônibus, agora eu recebi a notícia onde em Brasília, são 3 ônibus, então nossa meta é que nós conseguimos... Frota própria da prefeitura. Frota própria. Então, isso vai economizar muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, Hamilton, também eu estou querendo acabar com o terceirizado. Eu quero reestruturar a educação de Jorge Teixeira. E é por isso que eu quero reconstruir, mas para isso acontecer, eu preciso do apoio dos pais, dos professores, dos alunos, do sindicato, para que realmente entenda a realidade que está atravessando o município de Jorge Teixeira. Porque, Hamilton, diante de toda ameaça de greve, mas eu não posso me omitir. Eu tenho que defender o município porque eu fui eleita para trabalhar para o município. Não deixar o município inadimplente, responder pela lei de responsabilidade. Hoje eu não posso pegar o pouco recurso, hoje que vem para a administração, que eu tenho que aplicar 25, estou aplicando 31. Eu não posso deixar de atender outras áreas para dar o dinheiro todo para os servidores. Eu não posso fazer isso. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar dentro da educação, resgatar, fazer esse trabalho junto, para que nós possamos, né, dar uma educação melhor de qualidade, pagar melhor os nossos professores que eles merecem. Porque, Hamilton, outra coisa, eu quero dizer aqui que eu vou trabalhar esse ano em condições melhores de conduzir os nossos professores para a zona rural, que até então é difícil lá hoje a nossa secretária não ter um carro para se deslocar. A educação, um dia tem carro, tem que ficar uma loucura correndo atrás, que não tem. Então, 1 ano e 5 meses não dá tempo de você atender todas as áreas, né? Então, eu tenho esse compromisso, Hamilton, de
buscar. Agora, mas para isso... pelo que a senhora fala aí, prefeita, pelo que a senhora está falando, e com documentos que a senhora já trouxe aqui, inclusive para mim, o que está acontecendo ali em Jorge Teixeira com relação a benefício para o município, se fizer uma comparação da sua administração em 5 meses com a administração de Jaru não tem nada. A senhora está falando que conseguiu ônibus, tem várias obras em andamento, e aqui não tem nada. Então, a senhora, nesse quesito, está de parabéns. Isso aí, se for colocar o ponto no i, se comparar a prefeita Sônia aqui, que é professora, que sabe da situação do município de Jaru, quando foi candidata, falou em alto e bom som, se fizer uma comparação, que iria melhorar o município, se fizer uma comparação, hoje a senhora está de parabéns. Não tem nem como comparar a administração de Jorge Teixeira com a daqui. Tem pessoas da oposição querendo fazer essa comparação. Da oposição lá, de Jorge Teixeira. Mas não tem nada a ver. Lá tá bem melhor, nem se compara. Aqui, meu Deus do céu, se não fosse o governo do estado está fazendo aí, tá aí. O trabalho está sendo feito pelo governo do estado aqui, reconstruindo a cidade, porque a prefeita em 1 ano e 5 meses conseguiu acabar com a cidade de Jaru. A realidade é essa. Mas vamos falar de Jorge Teixeira, né? Eu só fui fazer um comparativo, porque a prefeita daqui, Deus me livre de uma administração dessa. Se não fosse o governo, tá aí, as máquinas tá ali, o governo do estado de Rondônia. Ah, a prefeita investiu muito pouco. Se aí a prefeita realmente fosse fazer trabalho que é para ser feito com recursos da prefeitura, ia gastar muito mais. E outra questão, ontem eu estive aqui na cidade, rodei essa cidade todinha de carro, tava eu e minha esposa, rodei a cidade inteira aqui, de ponta a ponta. Eu nunca vi uma cidade tão abandonada como essa. E eu ainda acho que o governo deveria ter começado a fazer esse trabalho que está sendo feito aí, o DR e o doutor Lúcio. Foi o senhor que fez o TAC naquela época, agora o senhor não está mais, o DR, pela periferia, onde estão as pessoas mais pobres, mais carentes, né, que precisa de mais benefícios. Ah, mas o centro precisa, mas teria que ter começado pela periferia da cidade. Vai pelo centro, aí bota aquelas máquinas lá, só para fazer politicagem também. A realidade é essa. 12 mais 48. Mas continue aí, prefeito. Hamilton, eu quero aqui deixar claro para toda a população de Jorge Teixeira, para os pais, né, dos alunos, que eu não estou tirando nem um centavo, né, do salário do professor. O que eu estou suspendendo, Hamilton, é as gratificações. E quero dizer claro, antes de tomar essa decisão... A senhora sabe que essas gratificações vão fazer muita falta no orçamento dessas pessoas. Sim, a senhora tem consciência disso. Agora se contesta outra coisa, prefeito, que a senhora poderia diminuir os cargos comissionados e sobraria dinheiro. Diz que a senhora tem muito cargo comissionado aí, inclusive indicação de vereadores. Tá, deixa eu te falar sobre isso. É verdade ou é mentira do povo que está falando isso lá? Hamilton, a oposição tem falado. Os meus cargos uma exigência do sindicato é que eu desse que 70% dos meus gratificados que fosse do quadro efetivo. Você sabe que o salário daqueles administrativos, daquelas pessoas, Hamilton, que toca administração, são baixos. Eu gratifiquei sim. Hoje eu tenho 15 mil reais de gratificação só dentro do município. E quem está gratificado são os técnicos. São poucas pessoas, Hamilton, que tocam administração. Hoje, ao todo, tem quantas portarias na cidade? Olha, eu te digo o valor dos meus portariados, são 15 mil reais que eu já tenho em mãos. Só tem esses 15 mil fora os secretários. Fora os secretários. Certo? É isso, Hamilton. Então, tem feito com muita responsabilidade. O que aconteceu do índice, quando eu elevei o compromisso com o sindicato do piso nacional, elevou novamente a folha. Você entendeu? Então, não foi eu que desordernei, não, né? Que fiz a coisa ficar dessa forma. Não, a desordem não foi minha. Eu assumi uma situação dessa forma. Então, eu quero dizer aqui que essas gratificações, Hamilton, eu estou muito triste de fazer isso. Mas... eu quero deixar claro que eu não estou mexendo no salário. Gratificação não é salário. Você pode ser dado ou pode ser retirado. Exatamente, quando tem. Eu, antes de fazer esse projeto de lei, eu tive no Tribunal de Contas com o vereador Irani, com a vereadora Liliane, com a vereadora Nau e com o vereador Valdo, para saber até então o que podia ser feito. E o Tribunal de Contas orientou muito bem. Gratificação, prefeita, não é salário. Gratificação, prefeita, dá quando se pode. Então, você pode suspender de acordo com a administração das condições do município. E deixo aqui muito claro, a responsabilidade fiscal, quem tem que fazer é vocês, os vereadores, porque a responsabilidade hoje, Hamilton, não é só da prefeita, não. O tribunal deixou muito claro, é da Câmara de Vereadores, é da Câmara. Então, hoje, esse projeto de lei, se os vereadores querer votar tecnicamente, vão votar defendendo a situação do município de Jorge Teixeira, a população. Se votar por
ajudar A ou B, ou pensando em voto, com certeza não vai votar. Só que a situação vai ficar difícil no momento. Porque eu estou fazendo esse ajuste, não é só aqui na educação, não. Eu estou buscando outros meios também. Porque para mim não adianta eu reduzir uma situação e ficar outra. Então eu tenho que abaixar o meu índice para que realmente as nossas contas foram aprovadas e o município não fique inadimplente, Hamilton. Então é esse o nosso trabalho, é essa a situação do município de Jorge Teixeira. Eu gostaria muito de contar com os vereadores, contar com a população, para que juntos nós podemos, e muito em breve, tomar as providências e nosso município voltar com mais recursos e eu poder voltar, né, as gratificações para os nossos professores. Muito bem, agora são 12 horas e 51 minutos, estou conversando aqui com a prefeita do município de Governador Jorge Teixeira, a prefeita Cida. Vamos falar aqui um pouco com a vereadora Eranides. Vereadora, a senhora ouviu atentamente aí o que falou a prefeita Cida. Agora fique à vontade para a senhora falar também, vereadora. Então, Hamilton, eu tenho acompanhado aí a administração da Cida, né? Estou ali junto com ela, sou às vezes criticada, não assim, pela oposição, pelo lá, né? site, sofrendo junto, né? As críticas. Mas é como eu te falei, as críticas a gente responde ela com o trabalho. Na medida que a gente vai trabalhando, a população vai entendendo a gente e vai ouvindo, né, e falando. Então, tem gente que fala aí que a vereadora Eranides não faz nada e que só sabe receber diárias, mas eu quero te falar uma coisa, eu recebo diárias. Mas a prova do meu trabalho está lá na prefeitura. Você vai hoje lá na prefeitura de Jorge Teixeira, como você viu a prefeita falando. E não só o que ela falou, mas nós já conseguimos, já chegou os equipamentos agrícolas que está lá no pátio da prefeitura. Conseguimos 2 veículos para a Secretaria de Agricultura, uma caçamba, uma patrol nova. Está chegando aí semana que vem mais outra caçamba, caminhão caçamba. É isso que eu não consigo entender, o que a vereadora está falando aqui agora. É isso que eu não consigo entender e o povo de Jaru também não consegue entender. Né? Ninguém consegue entender. Como é que município como Theobroma, Jorge Teixeira, consegue as coisas? Aqui a prefeita tem deputado federal, tem o governo federal e não consegue nada para esse município. Não dá para entender. Não cabe na cabeça de nenhum ser vivente, como diz o matuto ali de Palmares do Oeste. Nenhum ser vivente consegue entender, né? Hamilton, mas porque eu posso... como é que aqui consegue? Por que aqui não consegue as coisas? Hamilton, mas eu posso te responder? É porque, para conseguir as coisas, os recursos sempre teve. Mas em Jorge Teixeira, eu vou te falar. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que tirar a sandália de marca. Isso, deixa eu falar aqui. Tem que tirar a sandália de marca e calçar uma botina. E partir atrás das coisas, dos recursos. Não adianta você estar de camisinha da Dudalina, você tá de sandália de não sei quantos R$1.000, né? Você tá de carrão SW4, andando pra cima e pra baixo e esquecendo que os recursos não tá ali em Paraná, nem tá ali em Porto Velho. Ali tem alguns, mas o grosso tá lá em Brasília. Tem que ir atrás, mas tem que ter projeto pra isso. Tem que ter pessoas que trabalhem. A gente tem que se doar, Milton, porque não é fácil. Nós, os vereadores e a prefeita Cida, nós temos sofrido muito atrás desses recursos, por isso que a gente tem conseguido. A gente levanta a madrugada para ir para Porto Velho, perde sono para ir para Brasília, passa fome. E às vezes nem muita gente que tem essa coragem, não. A gente tá lá, a gente conseguiu, porque nós lutou, nós conseguimos, nós andamos. Nós quase toda semana nós tá em Porto Velho brigando. E não só ir lá pedir, não, meu filho. Tem que acompanhar e tem que brigar para poder conseguir. Não é fácil conseguir, não. Mas que nós briga, nós conseguimos. Então, é por isso que eu te falo. Qual que é melhor? Repete aí o que vocês conseguiram até agora. Nesse 1 ano e 5 meses. Repete novamente para as pessoas ouvirem aí. Repete que. Fala, vereadora. Fale aí. Nós conseguimos os equipamentos agrícolas, que são grades, carreta de silagem, perfurador de solo, que foi para agricultura, 2 caminhão caçamba, patrol e 3 ônibus agora também. 2 carros, 3 ônibus, 3 colégios. Os colégios já tem obras começando, aos UBS. Fala aqui na frente do microfone, que a senhora está bem de lado do microfone. Isso. Pode falar agora. As UBS, as praças e as médicas que já vieram, já estão lá. Porque os recursos de Jorge Teixeira já estão acontecendo. Não quero dizer que está tudo às mil maravilhas, não. Porque você viu a situação da educação. Porque a educação não tem dinheiro. E isso a gente estamos brigando e correndo atrás para vir mais ônibus, já por isso mesmo. Para poder acabar o problema dessas empresas privadas, que nós estamos um problema muito difícil em Jorge Teixeira, mas nós estamos correndo atrás. Porque se não correr atrás, você a senhora é do parado, PT, né, vereadora? Sou. A senhora é do PT, do PT, né? isso. Mas o PT de lá, o PT não, os políticos do PT de lá é diferente dos daqui, tá?
Eu não sei o que acontece com a prefeita Sônia, Milton, porque nem eu não acompanho. eu sei. Se a senhora que é não, do partido dela não sabe, imagine eu. Não, porque eu não acompanho a administração dela, né? Assim, até porque eu não tenho tempo de estar acompanhando. Você está cuidando do seu município o nosso município lá está cheio de problemas e a gente tem que correr muito recurso. E a senhora está ajudando lá? Eu sempre tenho ajudado a prefeita Cida, ela é testemunha, a prefeitura, né? Então, eu estou lá, né, ligada à prefeitura, sei tudo que acontece, sei as dificuldades, eu sei o que está acontecendo. Assim, quando eu também na sessão a gente parabeniza, a gente critica, a gente cobra. Eu faço o meu papel de vereadora, não só buscando emenda, igual os outros. Tem gente que fala que eu só sei buscar emenda. Eu não sei só buscar emenda. A Cida é prova disso, porque eu cobro dela, ela é prefeita, ela sabe. Quando eu tenho que brigar e cobrar, eu cobro estrada, eu cobro quando a educação não está funcionando, eu fiscalizo também. Então eu sei o que está acontecendo em Jorge Teixeira, porque eu acompanho a administração. E uma vez eu estive aqui com você me perguntou por que as coisas aconteciam, eu estava do lado da Cida. Porque não adianta você ser oposição e só bater na prefeita. Você tem que cobrar dela ajudar também o município. Eu acho que os vereadores, ele é eleito pelo povo para isso. Está aqui o exemplo da oposição, a vereadora Cássia, que está aqui, ela vai falar daqui a pouco, ela colocou a emenda dela para comprar uma ambulância juntamente com outros vereadores de oposição. Isso é que é ser oposição responsável. Não é o quanto pior, melhor. Foi isso que fez a vereadora junto com os vereadores aqui de oposição. Se diz de oposição. Colocaram a emenda deles, as emendas deles, para comprar uma ambulância. A prefeita não comprou ainda porque não quis. É problema dela para lá. Não é? Não licitou. Aí é um problema já da administração, mas colocaram o recurso para isso. E eu vou te responder uma outra pergunta que você fez para a Cida, que disse que os vereadores é cheios de portaria lá. Isso é mentira, porque eu não tenho nenhuma portaria lá. Vereadores de oposição, alguns vereadores de oposição falam isso, né? E por quê? Você não tem nenhuma não? Nós estamos com a Secretaria de Agricultura porque mas isso é normal, foi uns acordos políticos antes da eleição. É normal, né? Mas eu não tenho nenhuma portaria, eu quero que esses vereadores, quem falou que os vereadores da base aliada tá cheio de portaria, eu quero que eles provem uma portaria que a vereadora Eranides tem lá, porque eu não tenho, além da Secretaria de Agricultura. Por quê? E eu não vejo assim tanta portaria de outros vereadores. A portaria existe sim algumas, mas é muito pouco ainda, porque o tanto que os vereadores ajudam a prefeita a correr atrás desses recursos, né, andando dia e noite, arriscando a vida, e sem comer, sem dormir, eu acho que se tivesse recurso, a prefeita teria, né, de ajudar sim, ajudava, teria como ajudar a população, vereadora, porque está ajudando o vereador e está ajudando a população também. Vereadora, eu quero agradecer a sua participação, nós estamos em cima da hora aqui, em bloco de intervalo, eu estou aqui já atrasado, porque eu quis dar espaço para a prefeita falar, ela pediu esse espaço, solicitou, nós demos o espaço, nós já estamos atrasados aqui com o bloco de intervalo. Eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Depois eu passo aqui a palavra também para a prefeita fazer as considerações dela. Fique à vontade. Uma hora a senhora vem sozinha aí, sem a prefeita, para que a senhora faça uma prestação de contas do seu mandato ali em governador Jorge Teixeira como vereador até agora. E eu agradeço, Milton, porque eu preciso vir fazer as prestações de contas. É só marcar que o espaço vai estar aberto. E assim, o espaço é pouco, mas eu agradeço esse espaço que a gente tem. Quero te agradecer muito, Milton, porque eu sempre venho aqui na rádio, sempre que eu tenho vindo, o tempo é pouco para a gente vir, mas o tempo que eu venho, eu sou bem recebida aqui, você sempre tem me tratado bem, eu quero te agradecer de coração mesmo, sempre tem me Mas recebido. A obrigação minha é tratar bem o pessoal que vem aqui. E aí, então assim, dizer para essa população de Jorge Teixeira que pode contar com a vereadora Eranides para aquilo que precisar, eu estou do lado do povo, eu estou do lado da prefeita para ajudar, para ela trabalhar para o povo. Eu não estou para puxar o saco dela, mas para ajudar a população de Jorge Teixeira. Gostei dessa vereadora aí, então, autêntica. Eu gosto de pessoa ser autêntica desse jeito. Então, assim, o que é certo tem que ser certo. E eu quero, assim, mandar um abraço especial a toda a população de Jorge Teixeira e dizer que pode contar comigo para tudo que precisar, nas dificuldades, nas coisas que estão vindo aí. O PT só tem um vereador lá, só a senhora, vereadora? Só eu. Aí fui eleita eu e a outra vereadora no palanque da Cida, mas aí a gente está aí junto, trabalhando para o bem do município de Jorge Teixeira, porque eu quero ver aquele município mudado. No final do meu mandato, eu quero Jorge Teixeira de cara nova aí, junto com os meus colegas vereadores e a prefeita. Então, Hamilton, muito obrigado pelo espaço, obrigado pessoal de Jorge Teixeira aí que está nos ouvindo, e dizer que pode contar conosco aí, pode nos cobrar, que na medida que vocês cobram, nós trabalhamos. Viu? Muito obrigado e boa tarde. Tá aí a vereadora do PT de governador Jorge Teixeira, a vereadora Eranides. Prefeita, agora é com a senhora. Fique à vontade para suas considerações finais aí, prefeita. Hamilton, antes de fazer minhas considerações, Pode eu quero falar que, quanto à saúde, a nossa saúde, nós estamos, dia 13 agora, estão licitando micro-ônibus para atender, né, os nossos pacientes, que é o compromisso nosso. Os equipamentos, quero dizer também, Hamilton, que
Nós compramos 45 mil reais de remédio que chegou essa semana. E também, esses medicamentos, né, essa semana chegou lá em Jorge Teixeira, pode visitar nosso hospital que está, né, lotado de medicamento, né? E quero dizer sobre a questão das nossas estradas, nós estamos trabalhando de vento e popa, vamos fazer, Milton, todas as máquinas já estão nas linhas já? O dinheiro do FITA já chegou lá? Já entrou no FITA semana, mas independentemente, a gente estava fazendo com recurso próprio, a 25 já está pronta. Nós vamos patrolar, Milton, todas as estradas. Nós estamos com uma patrão nova, com mais 2 patrol, que quando meu esposo era prefeito, né? Eu estou terminando de arrumar uma que está lá, e muito em breve já vai estar chegando outra patrol, que inclusive eu quero agradecer o senador Cassol, né, que colocou essa patrol. Então, Hamilton, nós vamos trabalhar, eu tenho certeza, nós esse ano vamos fazer todas as estradas, né, para a população do nosso município. E já os recursos executados, aproximadamente 15 milhões, né, se fosse falar aqui tudo que nós conquistamos, né, daria muito tempo. Outra hora a senhora vem para falar 7 milhões nós já estamos executando, né? E questão da iluminação pública. A reclamação também é grande com a população, Hamilton, que hoje o caminhão MUC se encontra em Jorge Teixeira, trocando todas as lâmpadas, né, da nossa cidade, para que a nossa cidade pode ficar realmente bonita. Eu quero agradecer aqui você pelo espaço, pelo carinho, e muito obrigado e um abraço a toda a população de Jorge Teixeira. E a realidade é uma, eu preciso ir mais em governador Jorge Teixeira, porque muitas vezes eu recebo informações e as informações não são da forma que a gente pensa que é. Eu tenho que ir ver o trabalho que está sendo executado pela administração municipal, para depois, eu tenho que visitar, ir loco, ver o que está acontecendo, para depois eu fazer minhas considerações aqui com relação à administração municipal. Porque muitas vezes, quem traz informações de Jorge Teixeira, até mesmo a própria imprensa de Jorge Teixeira, né? A verdade da gente, muitas vezes não é a verdade dos outros. Então, a gente tem que ir lá para ver a verdade verdadeira, como dizia minha avózinha que já morreu. Então, eu preciso ir mais em Jorge Teixeira, porque pelo que a prefeita passa para nós aqui, ela tem feito muita coisa ali no município de governador Jorge Teixeira, a prefeita Cida. 13 horas 3 minutos, nós vamos ao intervalo, mas antes, Pereira, antes do intervalo, deixa eu falar da Jaru.